Mais um Canta Povo no ar. E olha só, eu hoje estou aqui bem acompanhada. 2 marimbas. Você conhece marimba? Você já ouviu falar sobre marimba? Então acompanhe o Canta Povo de hoje, porque você vai ver e vai ouvir o que tem de melhor em termos de marimba no Rio Grande do Sul. Pedro Homero e Eudade Schaper no espetáculo Marimbas e Porongos. Sou de Porto Alegre e a marimba é uma coisa que me diz muito por ser um instrumento da própria origem legítima dele, né? E eu me interessei estudei também com o professor Eudade, Belas Artes, há muitos anos eu estudava uma outra disciplina, não era bem esse instrumento, e conhecemos lá. Depois de muitos anos, casualmente eu encontrei, ele estava fabricando a marimba. Então foi aí que deu o encontro, ele me convidou para me ver e eu acabei gostando da marimba, porque eu sempre fui uma pessoa que gosto de... a minha raiz percussão, né? Isso aqui é um instrumento de percutiva, de percussão. Então, dentro da linha toda, a gente associou todas as coisas que eu já estava fazendo, um trabalho na noite como violonista, flautista, como artista plástico também, que associou o porongo com a marimba. E o Eudade é a pessoa que está fazendo isso aqui na região sul do Brasil. Muita gente não sabe o que é marimba, então a gente escutou marimba, mas não sabe o que é uma marimba. Então a marimba, ela é um instrumento da família dos xilofones, e os xilofones são instrumentos feitos de madeira, lâminas de madeira, barras de madeira afinadas, né? Então a marimba, ela se diferencia um pouco do xilofone por ser um instrumento um pouco mais grave, barras maiores, né? E ela foi feita inicialmente de uma forma muito primitiva, né? Ela começou na África
E ela tinha ressoadores, que são atualmente tubos, né? Você pode ver esses tubos aqui. Esses ressoadores inicialmente eram de porongos, eram porongos muito grandes. Então a marimba, com poucas notas, ela ocupava muito espaço. Ela ocupava quase o tamanho de uma canoa. Quando esse instrumento foi trazido pelos escravos para a América, escravos que fugiam de Cuba, eles se abrigavam no meio dos índios, na Guatemala. E esses índios tiveram contato com a cultura africana e introduziram modificações. A primeira modificação que eles fizeram na marimba foi usar, ao invés de porongos gordos, né, passaram a usar porongos magrinhos, para ocupar menos espaço e poder colocar um número maior de notas, né? Então, disso aí evoluiu a marimba no fim do século passado, tipo 1895, mais ou menos, foi levada para os Estados Unidos por uma família que todos os membros da família tocavam marimba, que eram a família Hurtado, especialmente Sebastiano Hurtado, que era o pai e os filhos também fabricavam. Eles fabricavam e tocavam marimbas. E nos Estados Unidos esse instrumento foi ganhando aperfeiçoamentos, passaram a usar canos de metal no lugar dos porongos como ressoadores, né? E depois, mais adiante, daí da marimba surgiram outros instrumentos, como por exemplo o vibrafone. Mas está mais tempo aqui do que lá. Então a coisa né, são culturas assim. Eu acho que tem uma semelhança. Eu, particularmente, eu não sei os outros, né? Sobre música, assim, a afinidade que eu tenho com o Eudate de música de muito tempo, assim, um cara que a gente, tudo assim, praticamente, que eu aprendi com música, agora já mais
depois que nós passamos pela Escola de Arte, eu agradeço muito a ele, né? Que foi uma pessoa que fez muito por mim, inclusive a marimba. Eu nunca ia ter condição de ter uma marimba, é claro. E ele me deu essa aqui de presente, de aniversário. Pois é, e a gente está fazendo esse trabalho. Agora, esse instrumento, a intenção que a gente tem é que mais pessoas toquem esse instrumento. Nós queremos que mais pessoas toquem instrumento, usem, porque a fábrica, onde o Eldad está fazendo, o ateliê que ele está fazendo, é na casa dele mesmo, aqui na Ipiranga. Então, eu ficaria muito contente que mais as pessoas mais jovens, principalmente, que isso é uma coisa, é um instrumento acústico, né? Que eu ficaria muito contente que eles aprendessem a tocar. A gente está à disposição das pessoas que quiserem alguma orientação sobre marimba. Inclusive, temos outras formas, temos maior, mais baixas, com instrumento, com outras mais oitavas. E a gente a pessoa que quiser adquirir uma marimba, a gente tem, é só telefonar lá para o Eldad, que a gente tem. Dá um número, então. 336 7363, é o telefone do professor Eldad aí. Então, isso aí, as pessoas que quiserem adquirir marimba, inclusive ele também faz outro instrumento acústico, como flauta doce, toda a gama de flauta, a doce, as primitivas também, né? Eu, particularmente, já passei por diversas tendências musicais. Eu comecei tocando cavaquinho, chorinho, depois passei a tocar guitarra, violão, essas coisas todas. Eu, inclusive, andei muito tempo com nativismo também, curto muito esse lado. Tem músicas minhas gravadas, tudo. Mas acontece o seguinte, para a gente sobreviver, né, o músico gaúcho aqui, a sobrevivência é à noite. E o mercado é muito, muito pequeno. Então aí existe mais músico de propriamente trabalho, entendeu? E eu, como músico, assim, eu já participei com diversos cantores da noite aqui, das estrelas da noite, dos astros da noite, já como assessor, como acompanhante, evidente, né? Sempre fui um acompanhante dessa turma toda aí, dos melhores cantores da noite, que pelo menos a crítica considera, né? Eu já trabalhei com eles todos, né? E, na verdade, não gosto muito assim que me chamem de músico israelense, que eu só nasci em Israel, eu não conheço Israel, não faço a menor ideia como seja Israel. Então, então, por que Brasil? Eu moro aqui, sou brasileiro nato, meu falecido pai era brasileiro, e eu terminei optando pela cidadania brasileira com 20 e tantos anos de idade, né, que era o prazo limite assim, para optar pela cidadania, e foi uma maneira meio safada de escapar do serviço militar, não é? Vamos ser sinceros. Mas a minha experiência com grupos aqui foi muito rica, muito variada. Eu, desde os tempos de colégio, eu já participava de coros, de colégio, coisa assim.
E depois, em 1969, eu entrei no curso de extensão popular de flauta doce, lá no Instituto de Artes. Foi aí que eu conheci o Pedro. E depois os nossos caminhos se separaram, né? Mas a gente sempre terminou se pechando por aí, pela rua, né? E a partir daí, em 73, eu entrei no coral da URGS. Eu fiquei 17 anos cantando no coral da URGS, cantando e ensaiando. E na parte final, no final da minha estada no coral da URGS, eu cheguei inclusive a reger durante 6 meses. Foi um período que a própria universidade não pagava maestro. O coral da URGS esteve muito perto de terminar, depois depois de 30 anos de existência, o coral da URGS esteve muito perto de terminar, e eu, modéstia à parte, tive uma participação segurando as pontas enquanto era possível isso. Consegui classificar o coral da URGS em primeiro lugar numa fase regional do Festival de Coros, e depois me desliguei. Depois que as coisas se normalizaram, o meu nível de estresse com o coral da URGS era tão grande que eu resolvi me desligar, e até para não atrapalhar o trabalho dos maestros que vieram depois. Nesse meio tempo, porque essa minha estada de 17 anos no coral da URGS não foi sem interrupções, já teve algumas interrupções. Nesse meio tempo, em 81 e 82, eu participei algum tempo da OSPA, aí tocando clarinete. Eu fazia o terceiro clarinete e, eventualmente, o clarinete piccolo. O clarinete piccolo, também conhecido como requinto, é um instrumento muito ingrato, não é? É um instrumento que, quando aparece, é realmente para ir para a fogueira, é sempre solista, não é? E daí depois me desliguei da OSPA, toquei algum tempo em Santa Maria, toquei oboé, que é outro instrumento que não tem nada a ver com clarinete, né? Antes disso, tinha participado no Grupo Music 4, inclusive. O Grupo Music 4 era um grupo que era um quarteto que fazia música renascentista. E a gente cantava e tocava. Tem um belo disco gravado, infelizmente edição esgotada. E infelizmente a TVE tinha um especial de Natal com o nosso Grupo Music 4 que se queimou naquele incêndio que houve nos primórdios da TVE. Houve no tempo que a TVE ainda era no território da PUC, houve um incêndio e infelizmente se perdeu aquele material, que era um material muito bonito. Então essa é a vivência, assim, convivência também passageira com músicos populares também, alguns festivais por aí, né? E a experiência realmente que tem me marcado nos últimos anos, afora também compus, arranjei, isso aí acho que não tem muito a ver com isso que eu estou fazendo hoje em dia, que estou centrando mais a minha carreira na construção de instrumentos, né? Fazer marimbas, fazer xilofones, metalofones, instrumentos basicamente de barras percutidas. É nisso que eu estou centrando o meu trabalho. Abandonei o clarinete há 1 ano e pouco, mais ou menos, que eu não toco mais clarinete. Quero ressaltar que essa separação entre música popular e música clássica é uma separação que é feita mais pelo ouvinte, né? Então a gente escuta muito dizer essa história de pois é, eu gosto de tais e tais estilos musicais. Estilo musical é uma palavra que eu não gosto, eu particularmente não gosto, porque eu acho que música é música, né? Música é dó, ré, mi e terminou por aí. É evidente que a música tem suas manifestações
mas muitas vezes a gente ouve uma certa confusão no uso da palavra estilo, né? E até no uso da palavra música. O que é música? Né? Música é uma arte que envolve sons. Então, o fato de você ser um músico com uma formação que teve o privilégio, digamos, de ter bons professores, de ter bons instrumentos, de ler bons livros de música, isso não te acrescenta nada em relação à sensibilidade, por exemplo. Digamos que você vai ver certas coisas que o Pedro faz aí na marimba, que gente que tem pós-graduação, doutorado, isso, aquilo em marimba, não consegue fazer. Não consegue porque ele não passou por uma série de vivências que o Pedro passou. Né? Então, eu felizmente nunca me senti um músico erudito. Inclusive, quando eu trabalhei principalmente com música renascentista e medieval, a música renascentista não é uma música erudita, porque a música que a gente fazia era uma música que na época era popular. Né? Então, essa vivência do popular, essa ligação com o popular, eu acho que é uma coisa mais de denominação. É evidente que você não vê um oboé, um fagote tocando música popular, pelo menos aqui no Brasil. Você não vê marimba tocando música popular. Agora, a marimba é um instrumento de raízes populares, né? Eu me considero um primitivista, né? Isso aqui é sobre a minha cultura mesmo. Isso aqui é sobre a cultura, isso é sobre o panteão africano. Esses porongos aqui, todos eles são simbologias. Todos eles equivalem um dia da semana, no caso. Dentro do panteão nosso, por exemplo, o panteão africano, nós cultuamos aqui os orixás. Eu, abstratamente, evidente que aqui só o que tem de concreto são as cores, é respeitado, eu respeito as cores dos orixás. E como vocês estão vendo aqui, são criações minhas. Eu denomino assim, claro, eu respeito as cores, eu obedeço as cores, aliás. Esse é o Bará. Aqui é o justo, a justiça, o Xangô. Aqui é o Chapanã. Chapanã Sapatá. Aqui é o Ogum, onde que tem a ferradura, a espada, as cores, como eu falei, sempre obedeço isso aqui. Aqui é a água, né? Os peixes, esse aqui é a Iemanjá. Agora aqui é a Oxum. São simbologias da Oxum, as flores, as cores obedecem. Evidente que aqui é o Pai Supremo, que para nós Oxalá seria o Mulu, não, para nós é o Oxalá, o Pai Oxalá, que simboliza a pomba. Agora, também entra a simbologia, a Mãe Nhansã, como no caso ali embaixo, o Ossanha, a Obá, ali são aqui é a Obá, a Ossanha. E isso são como eu retrato os orixás, feito em porongo. Isso é uma coisa assim que aqui sei lá, essa é uma luz que veio em mim, eu fiz isso aqui. Agora, quanto aqui, os bichos, por exemplo, as galinhas, os aquicós, no caos, isso tudo entra dentro da liturgia, é evidente que sim, né? Os peixes também, né? Isso todas as pessoas que cultuam devem saber que se usa a galinha, no caso, nós chamamos aquicó, usamos dele, o achorô seria o sangue, né? Como o peixe também, né? São animais assim que a gente mata dentro do ritual que se usa mais especificamente em festa, em ebós, no caso, se usa, mas é o achorô dele, que é o sangue, né? Que é a energia dentro do nosso panteão, dentro da nossa liturgia africana. Que tem os peixes que a gente usa. Agora os quadros aqui, eu retratei um Exu, seria no caos. E aqui é a dança brasileira, capoeira. Esse malandro aqui que eu já vi, eu achei um cara parecido, fiz assim. Tá aqui ele de novo aqui, eu gostei muito dele. Isso é malandro da década de 50, olha aí o chapéu aqui. É do nosso tempo aí, né? É isso aí, é essa coisa que a gente está fazendo aí. Pretendo ter mais espaço para mostrar isso para o povo. Eu nunca tive espaço, nunca ninguém... Tem gente que me conhece e não sabe que eu faço isso aqui.
Eu faço isso aqui na minha casa mesmo, eu moro aqui no Guarujá, na Avenida Orla 220. Um dia quem quiser ver porongo, eu tenho mais de uns 500 porongos pendurados na parede, tudo cada um do Cada um jeito, mais né? bonito que o outro, né? E você é bom para mim, diz assim. E quadros também estou fazendo em telha, em cerâmica, eu faço isso aí. Isso é coisa que eu adoro fazer. Infelizmente ou felizmente eu sou um brasileiro, eu sou um negro brasileiro.